Está chegando em Avaré a grande oportunidade para você adquirir a sua casa própria através do sistema de cooperativa. É o Golden Park, um local maravilhoso, um empreendimento fantástico que está nascendo em Avaré. Olha, você que mora em Avaré e costuma ir para a represa, tem o posto de guarda aqui, né, a poucos quilômetros aqui da saída da cidade. Pois bem, atrás do posto de guarda ali, tem uma área verde, uma área fantástica ali, onde será construído o Golden Park pela Coopertenda e também pelo Miqueias, que é, na verdade, o grande construtor, né? O empreendedor, né? O homem que está à frente desse empreendimento. E nada mais do que certo, nada mais do que justo a gente trazer aqui no Papo Reto o construtor para poder falar a respeito dessa obra, falar a respeito do Golden Park, que é o sonho da casa própria através do sistema de cooperativa. Ô, Miqueias, a gente sabe que sempre tem algum problema em relação à cooperativa, a gente sempre sabe que a cooperativa, ela é um sistema sério, é um sistema muito bem elaborado, competente, porém, tem algumas pessoas que levam vantagem nesse sistema de cooperativa sobre o cooperado, sobre aquela pessoa que faz a adesão para o sistema. Dá uma panorama para a gente, então, como que é a Coopertenda, como que é a tua empresa e em relação ao cooperado, no caso, a pessoa que vai fazer a adesão. Bom dia, Wander. Obrigado mais uma vez por estar aqui, pelo convite. Na verdade, isso acontece, já aconteceu com mais frequência no passado, né? Até acredito que as cooperativas não tinham, num primeiro momento, uma intenção ruim em passar ninguém para trás. Quero acreditar que foi mais porque a conta não fechou por uma falha de planejamento. O que houve, na verdade, no passado foi o seguinte: as cooperativas procuravam uma construtora determinada, encontravam uma área, elaboravam um projeto, elaboravam primeiro uma proposta para a construtora aceitava as condições da cooperativa, elaboravam o projeto e iam para o mercado para fazer o lançamento em si. Mas com receio de não terem a demanda, não assinavam um contrato com as construtoras. E isso demorava aí 3, 4, 5, 6 meses. 5, 6 meses depois eles já estavam com o projeto lançado e conseguiram um êxito, venderam. Porque o negócio era em si atrativo. Porém, quando eles voltavam para agora nós vamos de fato fechar o contrato com a construtora. Quando eles voltavam lá, por alguma razão não dava mais certo. Ou porque a construtora talvez cresceu os olhos, ou porque ela não estava mais de posse do terreno, ela tinha vendido. E a verdade é que estava o problema instaurado. Por quê? A cooperativa já tinha vendido o projeto. E agora, onde construir? Então ela terreno, né? O terreno, diferente de você que tem o terreno. Exatamente. Então ela começava a procurar numa outra área. E aí o que acontece? A conta não fechava, o cooperado às vezes não queria mais a área, porque, veja, você comprou o terreno atrás da Polícia Rodoviária, um exemplo aqui em Avaré. Que é o caso do Golden Park. Isso, de repente o cara aparece com um terreno lá em Cerqueira César, olha, eu tenho essa opção. Poxa, mas não é o combinado. Não é o combinado. Então estava o problema instaurado. No nosso caso, o que aconteceu? A Coopertenda nos procurou, fez a proposta e nós assinamos um contrato. Certo? Era uma preocupação nossa também do ponto de vista de imagem, ter esse contrato já assinado, porque senão poderia acontecer justamente essa mesma situação lá atrás. Então eu tinha que entender qual era a proposta em si da cooperativa. Assinamos o contrato e a cooperativa lançou o empreendimento com o nosso aval, com a nossa assinatura. Já existe um projeto que foi dado entrada na prefeitura em nome da construtora, evidentemente, não é em nome da cooperativa. E o que eu posso assegurar para os ouvintes é que sim, existe a segurança do negócio, eles não correm esse risco que outros correram lá no passado, acabaram entrando em barca furada, para dizer o português claro, né, no passado. E, mais uma vez, quero até entender, não quero falar mal de outras empresas, eu acredito que talvez eles estavam bem intencionados, talvez não planejaram bem, não assinaram, evidentemente, um contrato lá atrás, com receio de o negócio não vingar, e acabaram se metendo no problema. E não é o caso aqui da Coopertenda. O seu empreendimento, o Golden Park,
ele é dirigido a que público? Quem pode fazer a adesão, né, no apartamento? Quem que pode comprar? Quem que pode... Por exemplo, vamos colocar aqui, o cidadão tem o nome com restrição, está com o nome sujo. Como é que ele faz para mesmo assim ele fazer a sua adesão? Do ponto de vista de público, nós estamos falando mais público classe B e classe C, o que não impede de outros públicos, evidentemente. Essa é uma pergunta muito bacana, porque as pessoas saem perguntando, houve aí uma publicidade da Coopertenda falando, você, inclusive com nome sujo, pode comprar o seu imóvel. E as perguntas são, poxa, eu, às vezes, com um nome limpo, às vezes não consigo crédito, como então com o nome sujo, inclusive eu teria. Então é importante entender um pouquinho a mecânica disso, como funciona. Na verdade, o cooperado, uma vez que ele faça a adesão, ele não está tomando crédito em nome dele. Quem está tomando crédito via fundos de investimentos é a cooperativa. E através de que maneira? Através de antecipação de carteira. Então ela faz a antecipação da carteira, constrói o empreendimento, o fundo não está muito preocupado com a capacidade ali do cara. A cooperativa tem sim que se preocupar com a capacidade de pagamento da pessoa. Tanto que esse é um dos pontos de atenção para quem for adquirir isso aí. A pessoa tem que ter a real noção de que ela realmente vai conseguir honrar com os pagamentos, porque uma vez que ela entra no imóvel e ela fique inadimplente, ou seja, ela atrase mais que 2 parcelas, ela pode ser eliminada do grupo. E se ela for eliminada do grupo, ela tem que ter ciência que ela vai perder 30% do valor que ela pagou. Então esse é um ponto de atenção, que para o fundo é a menina dos olhos. Por quê? Ele sabe que ele não terá dor de cabeça de ficar administrando o cara que deixou de pagar. Ele sabe que a cooperativa pode retirar o cara em 2 meses se ele atrasar, porque já existe o entendimento do STJ que em 2 meses pode se retirar, porque essa pessoa inadimplente seria uma espécie do joio no meio do trigo, certo? Então o fundo vê isso com bons olhos. Poxa, eu não tenho dor de cabeça com isso aí. E o fundo também tem ciência que o cara vai pagar. Por quê? Na maioria das vezes, esse cara que adere ao programa, ele era uma pessoa que vivia de aluguel. Então imaginemos o seguinte, o cara vive de aluguel, ele entra no imóvel que é dele, no caso desse empreendimento específico, ele tem algumas vantagens, alguns benefícios aí, tais como a energia elétrica gratuita, a água e esgoto já inclusos no condomínio, ele não vai precisar fazer o uso do gás, porque vai ser tudo elétrico. Então a soma de tudo isso aí... Área de lazer também, a área de lazer, puxa, uma infraestrutura de altíssimo padrão. Então, sem contar a área de lazer, ele está economizando entre água, esgoto, o gás que ele deixa, da energia elétrica, em média para a região, algo em torno de R$500. Ele vive de aluguel pagando R$800. Então imagina, ele perde o imóvel e volta para o aluguel tendo todas essas outras despesas. Ou seja, basicamente já é a parcela que ele paga perdendo o sonho que ele realizou lá atrás. Então o fundo tem essa noção. O cara em sã consciência não vai atrasar isso aí. Então por isso que ele aposta. Então não existe um milagre. Poxa, estão vendendo ilusão. Não. As pessoas precisam entender qual é a mecânica disso aí. Mais uma vez, a pessoa não está tomando crédito no nome dela. Ela não está comprando imóvel, ela está comprando uma cota, que essa cota, na verdade, é o imóvel. E por isso o fundo aposta e injeta o dinheiro. Olha, e qual a diferença do lançamento de um sistema, de um empreendimento de cooperativa e de um documento, de um empreendimento tradicional no que diz respeito a documentos? Existe uma diferença aí do ponto de vista do modelo tradicional. O modelo tradicional, na verdade, a pessoa já está vendendo uma matrícula, a empresa já está vendendo uma matrícula, um imóvel com matrícula. Com isso, a construtora, no caso, é obrigada a aguardar todo o trâmite de prefeitura, GRAPROAB e demais órgãos, porque ela depende dessa matrícula, depende desse número aí para que venda o imóvel em si para o cara. No caso da cooperativa, ela tão logo
apresente um projeto, de entrada no projeto, ela já pode começar a venda, porque na verdade ela não está vendendo o imóvel em si, ela está vendendo uma cota que representa o imóvel, ou seja, ela está vendendo a adesão e não uma matrícula em si. Então essa é a grande diferença e por isso que existe essa vantagem, né, do ponto de vista de cooperativas por poderem sair na frente, né? Bom, e caso todas as cotas não sejam alcançadas à venda, você tem lá 200 cotas e você venda só 85. O que acontece? Tá, creio que você está querendo saber se realmente o empreendimento será construído. É isso que você diz? Isso. Por exemplo, se você não vender todos os apartamentos, a cooperativa vai entregar as unidades mesmo assim? Sim, entendi a pergunta. Sim, com certeza. Se nós olharmos o projeto, a gente vai perceber que o projeto foi construído com a infra de lazer toda no início. E dali para frente começam as torres com as vagas todas em frente às torres, justamente para que sejam entregues em fase. Se, por exemplo, no nosso caso lá temos 1.088 unidades, vendemos 400 unidades, o cara vai receber, o comprador, o cooperado vai receber a unidade dele, porque a unidade, a infra de lazer, toda a infraestrutura já está em cima, no início, com portaria e tudo mais. Então isso vai permitir o faseamento da obra. E logo isso independe se serão vendidas 1.088 unidades ou serão vendidas 200 só. Você tem uma previsão aí de entrega dessas obras, a conclusão da obra, você tem, e também falando especificamente do apartamento, qual é a metragem, qual é o tamanho? Sim, a entrega da obra com bastante gordura, nós passamos aí para a cooperativa algo entre 36 meses, a partir de 36 meses acontecerem as primeiras entregas, com a finalização disso em até 60 meses. Como eu disse, com bastante gordura. Estamos bastante otimistas que não será necessário isso. Entendi. Mas por que então não propusemos? Porque estamos aí nós dependemos de documentação, qualquer coisa poderia acontecer e acabar atrasando. Então imagina, nós vamos lá, prometemos isso contratualmente e não conseguimos honrar. Então é preferível que projetemos, né, esses 3 anos pelo menos aí e entreguemos aí em 2 anos. Entendi. De repente prometermos 2 anos e não conseguirmos honrar com isso. Do ponto de vista de tamanho, é um empreendimento com 1.088 unidades, dotado de uma infra de lazer de altíssimo padrão. As plantas são dois modelos de plantas, uma planta com 52 metros quadrados e uma outra planta com 54 metros quadrados, ambas com 2 dormitórios. Muito bem. E a pessoa que faz a adesão, ela sabe o valor da parcela que ela vai pagar, a ideia de valores, e ela já fica também sabendo do seu saldo devedor. E outra coisa também, essas parcelas, elas são fixas ou elas são reajustáveis mês a mês, ano a ano? Como é que funciona? Sim. Eu vou responder essa pergunta, só queria fazer um adendo na sua pergunta anterior. Nós podemos perceber que algumas pessoas perguntavam assim, o predinho, será exatamente isso? A única ressalva é que ele não é mobiliado como as pessoas veem no vídeo, né? Mas ele será exatamente aquilo ali. Uma pergunta que foi muito comum, terá sacada? Sim, terá sacada. Ele é exatamente daquela maneira. E com relação à sua pergunta, as parcelas são parcelas de R$ 599, com um balão de R$ 2.412 por ano, a cada ano. Entendi. A pessoa pode abrir mão do balão e pagar isso já na parcela. Então ela deixaria de pagar R$ 599 e pagaria R$ 800. E aí a sua outra pergunta é, essas parcelas são fixas? Sim, no contrato, coloca no contrato que poderá haver uma correção de IGPM, mas gostaria de lembrar que o IGPM ele está negativo. Em outras palavras, então a parcela é fixa, de R$ 599 ou R$ 800. Agora, depois que a pessoa recebe o imóvel, vale lembrar que ela tem um saldo devedor. Isso, ela continua pagando. Ela continua pagando. Aí, como que é feito isso aí? A cooperativa vai levantar qual é o saldo devedor, que varia de um para o outro. A pessoa recebeu. E aí, a partir dali, vamos imaginar, a pessoa tem um saldo devedor de R$ 130 mil. Esse número, eu estou trazendo 130 mil, que eu tenho na cabeça esse número. A pessoa tem um saldo devedor do apartamento de 130 mil reais. Então, a partir daquele momento, é aplicada uma taxa de mercado que varia aí entre
de 10% a 12%. Então, eu tenho um número na cabeça aqui de 10% ao ano, né? 10% ao ano dá aproximadamente 0,8% ao mês. Entendi. Então, esse saldo devedor de R$130 mil dá o equivalente a aproximadamente R$1.360 de parcela mensal. Parcelas fixas por 15 anos, sem qualquer alteração. É importante a pessoa observar que tem até um modelo sendo proposto aí pelo governo federal de começarem com parcelas menores, que eu particularmente acho isso uma possível abertura para uma bolha imobiliária. Imagina uma pessoa começa pagando R$500 por mês e ela vai terminar ao longo de 35 anos, ou seja, os bancos estão financiando a vida da pessoa, né? Sim. 35 anos depois ela vai estar pagando R$3 mil. Ou mais, isso é um né? ou mais, isso é um absurdo. Eu acho que isso é a maior furada, mas não estou aqui para discutir isso. A questão é, o modelo que a cooperativa está propondo são parcelas fixas de 1.362. Aí o cara pode olhar, mas poxa, não eram 599 e... Os 599 é uma parcela menor, porque considera-se que neste momento o cara está vivendo de aluguel. Imagina colocar uma parcela maior agora. A pessoa não vai dar conta do recado. Sim. Então coloca-se Não uma paga parcela... nem aluguel e nem a parcela. Nem a parcela. Então coloca-se uma parcela menor. Quando ele entrar no imóvel, ele está abrindo mão desses custos. Ora, o cara recebe as chaves hoje aqui, ele já não tem mais custo com aluguel, que é uma média aqui na região de Avaré de R$800. Ele não tem aqueles custos todos que eu acabei de falar, que é água, luz, mais R$500. E ele ainda bancava uma parcela de R$599, R$600. Ou seja, ele comprometia a sua renda em R$1.800, R$2.000. R$2.000. Aqui ele vai pagar aproximadamente, se ele for um dos primeiros a entrar no imóvel, sei lá, a parcela dele vai dar R$1.360, R$1.350 para arredondar. Tem um saldo positivo. Mais 250 aproximado de condomínio, não podemos nos esquecer do condomínio. Sim, bem então lembrado. vai dar mais ou menos 1.600, 1.650. Só que ele estava gastando, entre parcela, aluguel e todos os demais custos, cerca de R$2.000. Então veja, o cara está entrando no imóvel agora, gastando menos em algo que é dele. Então por isso a parcela menor no início, para que caiba no bolso e a pessoa não entre em fria lá na frente. E a pessoa que fez a adesão e daí resolveu, daqui a um tempo, mudar os seus planos, vai mudar de cidade, mudou de emprego, enfim, né? Ganhou aí um upgrade aí, ou então não, né? Ficou desempregada, mas ela quer transferir ou quer alugar ali o seu imóvel. Como é que faz essa transferência para uma outra pessoa? No caso do aluguel, a responsabilidade continua sendo dela, então a cooperativa não vai interferir nisso aí. Então ela pode alugar perfeitamente. No caso de transferência, venda, uma vez que ela vendeu, ela tem que levar a documentação do novo cooperado, porque tem que ser transferida a responsabilidade para o novo cooperado. Mas é um trâmite super normal nas cooperativas isso. A gente observou, conversando, que eu estive lá no Vila Verde para ver, e conversando com o pessoal lá, eu fiquei sabendo que houve alguns casos que as pessoas foram orientadas pela equipe da cooperativa a não fazerem a aquisição, a não fazer a adesão. Isso, na verdade, é um fato curioso, porque você está ali para vender e, de repente, você fala, não compra não, por causa disso, por causa daquilo. Me explica, eu vi isso pessoalmente, agora eu quero que você explique isso para quem está acompanhando pelas redes sociais e quem está acompanhando pela Jovem Pan. De fato, isso é um fato curioso, porque primeiro se pensa aí de maneira geral nas vendas, né? Mas a cooperativa tem preocupado bastante com o lado social. Eu, inclusive, cheguei a ver um dos casos, porque eu estava lá como construtor acompanhando todo o evento, né? Eu vi um dos casos que até de uma senhora que entendeu-se que ela não teria condições de honrar com essa parcela. Porque não podemos nos esquecer do valor da parcela. Quando ela entra no imóvel, ela deixa de pagar esses 599 e mais o balão e vai assumir uma parcela de 1.362 e mais o condomínio. Nesses casos que aconteceram lá, as pessoas da cooperativa orientaram as pessoas porque entenderam que essas pessoas não teriam condições de pagar essas parcelas lá na frente. O que acontece é o seguinte, de uma maneira, numa conta meio que de padeiro,
A pessoa que vive de aluguel hoje, ela tem condições de pagar, porque se a gente somar todos esses custos, a conta fecha. O problema é que no caso dessas outras pessoas, possivelmente elas moravam ou na casa do pai ou na casa da mãe, então elas não tinham esses custos, ou seja, não tinham custo com aluguel, não tinham custo com água, com energia. Então às vezes a pessoa olha ali, se ilude e no afã de conseguirem realizar o sonho, acreditam que vão conseguir. Então o pessoal bateu firme e disse, olha, a parcela de 599, ainda que você vai pagar o balão, você não pode se esquecer que lá na frente isso é 1.362 e mais o condomínio. Você vai dar conta do recado? Então as pessoas acabaram entendendo que não dariam conta e acabaram desistindo. E eu achei bastante bacana essa posição da cooperativa, porque tem que realmente pensar nesse lado social. Afinal de contas, nós temos que botar a cabeça no travesseiro hoje e olhar, puxa, não ludibriei ninguém. E as pessoas ainda, como eu disse, no afã de conseguirem realizar o seu sonho, acabam não se atentando para alguns detalhes. Muito bem. Realize o sonho da casa própria. Está chegando em Avaré o Golden Park. Apartamento de 2 quartos, área de lazer de alto padrão, garagem, conforto, segurança e tudo isso sem o custo de energia elétrica. Tire suas dúvidas e faça a sua adesão. E você com restrição, você poderá fazer a sua adesão e conquistar o sonho da casa própria. Informações no site coopertenda.com.br. Nós conversamos com o Miqueias Micheletti, que é o construtor, é o responsável pelo empreendimento que está chegando em Avaré e vai mudar a vida de muita gente. Miqueias, obrigado pela sua participação e em breve a gente conversa mais sobre isso. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, meu cara.